Oi pessoal, meu nome é Vinícius Neuhaus, eu sou líder engenheiro de pré-vendas aqui na Suzy. E bem, hoje o nosso assunto é cloud híbrida. E eu quero falar para você alguns motivos do porquê você deve começar a considerar o SUSE Linux Enterprise e todo o seu ecossistema para suas soluções em SAP, nessa visão em cima de cloud híbrida. E como a Suzy, ela também pode te ajudar nessa jornada para cloud híbrida. Bem, o primeiro ponto é a gente pensar em relação ao suporte. A gente vai fazer a instalação dessa estrutura no modelo de cloud pública ou no modelo de cloud de estrutura privada, no caso, e a gente vai precisar de um suporte para isso. Eu imagino, e você sabe, que o suporte da SAP, ele traz grandes vantagens, né? Principalmente quando a gente pensa em manter essas estruturas em conformidade e também em disponibilidade, no caso. A SUSE é a única que oferece hoje um modelo de suporte unificado junto da SAP. Então esse é um grande diferencial. Por quê? Porque acaba todo aquele problema de empurra-empurra entre empresas na hora que está tendo algum problema. E mesmo que você não veja esse suporte trabalhando em conjunto, no caso, ao abrir um chamado junto da SUSE, em algum momento ele vai se conversar com a SAP, ou se você abrir um chamado junto da SAP e necessitar, por exemplo, de interações para poder pegar logs em relação ao sistema operacional, essa parte está sendo feita no background junto da SUSE. Então esse é um ponto muito interessante. Quando a gente pensa também em desenvolvimento do produto, o SUSE Linux Enterprise Server ele vai trazer uma série de capacidades diferentes de outros sistemas operacionais hoje no mercado. O primeiro deles é a gente começar a pensar sobre a questão de disponibilidade, mesmo quando a gente pensa no ambiente de máquinas físicas, no ambiente on-premises. O ponto aqui é que quando a gente começa a trabalhar com máquinas virtuais, a gente sempre tem uma vantagem, que é trabalhar ali com a questão do snapshot ao nosso favor. Quando a gente começa a criar nossas estruturas em SAP em máquinas em bare metal, por exemplo, a gente tem um problema que a gente fica um pouco sem essa colher de chá. Aqui no SUSE Linux, a gente disponibiliza para você o SUSE Snapper. Então, é uma função de snapshot para o file system, mesmo que ele esteja sendo trabalhado no ambiente on-premises. Então, esse é um ponto muito interessante aqui disponibilizado pela SUSE. Como a gente faz isso? A gente faz isso através do file system, é um modelo diferenciado chamado BTRFS, onde você permite que você tire snapshots ali do /root, por exemplo, e se caso você tenha algum problema com o sistema operacional, você vai conseguir fazer o restart dessa estrutura em minutos, diferente de outros sistemas operacionais que você vai demorar horas. Então, horas pode representar milhões numa estrutura em SAP, em termos de indisponibilidade, certo? Então aqui com o BTRFS você vai conseguir fazer isso aqui em cerca de minutos, através dessa nossa estrutura, tá bom? Outro ponto também é a gente começar a pensar na segurança, né, da nossa estrutura e a conformidade que a gente vai manter essas estruturas. Um ponto é que o kernel do Linux, no caso, ele passou a ser explorado nos últimos anos, né? Explorado em diversas maneiras, a gente pode conversar aqui. Desde em termos de uso, então a gente tem muita mais gente utilizando sistemas operacionais Linux hoje no mercado, a gente vê isso até mesmo pela adoção em cima de cloud pública, né? E conforme essa adoção ela foi crescendo, outras empresas elas começaram ali a analisar de como é que o kernel do Linux ele se comportava no decorrer do tempo. Então, fruto desse estudo, a gente consegue ver ali, por exemplo, que existem diversas vulnerabilidades que vão aparecendo no decorrer do tempo e sendo corrigidas. A SUSE ela faz essas correções, só que aqui com uma vantagem. O normal de se acontecer é que se você aplicar, por exemplo, uma patch de correção de segurança no kernel, você vai precisar fazer um reboot. Mas aqui no caso do SUSE Linux, você pode aplicar esses patches de correção sem se preocupar em fazer o reboot da estrutura. Então, aqui são patches de correção de segurança especificamente. Muita gente acaba não pensando nisso, acaba negligenciando essa parte, por exemplo, e você acaba tendo um problema que é o quê? Você, de repente, criar um cenário de indisponibilidade não programada, né, para essa estrutura, o que é muito pior, né? Pode demorar horas, dias, às vezes, e também comprometer todo o seu negócio por você não ter ali uma estrutura segura. Então, isso tudo você consegue fazer ali pelo live patching, tá bom? Quando a gente fala de performance na nuvem, isso é extremamente importante, até mesmo porque vai impactar até mesmo os seus custos, né? Os gastos que você vai ter ali, se você tiver uma estrutura muito mais, eu diria, performática, vai impactar na quantidade de recursos que você vai ter que disponibilizar para aquela estrutura, ok? Então, aqui no caso do SUSE Linux, nós disponibilizamos uma ferramenta também ali, inclusa a ele, chamado SAPTune. Tá? Então o SAPTune está disponibilizado ali através do Yash, você consegue habilitar ele ali em cerca de minutos, ele já está no ar.
E aí, qual é a vantagem do SAP-Tune? A SAP, ela cria o que a gente chama de SAP Notes, que são as notas ali pela SAP, que é disponibilizado aí quase mensalmente, por exemplo, pela SAP. Algumas notas, elas são muito importantes, porque ela vai falar sobre tópicos de tuning, por exemplo, de segurança, ou até mesmo de performance. A Suzy, ela avalia todas essas notas, ela cria os scripts para poder ser implementado essas notas da melhor maneira. Então, acabou aquela questão de você precisar ali ficar se debruçando e lendo todas aquelas notas e entendendo também de como é que aquelas notas elas vão funcionar para você não aplicar aquela nota de maneira errada, né? Então, aqui através do SAP-Tune, você consegue aplicar essas notas, tá? Já através do próprio Yashi, sem ter o critério de erro em relação à aplicação dela, tá bom? Então isso é um ponto muito interessante aqui, por causa que o SUSE Linux, por ele ter esse processo de desenvolvimento junto com a SAP e por ele ter essas notas implementadas direto dentro do próprio sistema operacional, a vantagem aqui é que o SUSE Linux consegue ser muito mais performático que outros sistemas operacionais hoje no mercado. Então isso aqui vai impactar bastante no uso dos seus processadores, por exemplo, né, e as escolhas que você for fazer hoje na nuvem, tá? Então você vai conseguir isso apenas hoje dentro do SUSE Linux. E bem, aqui a gente está aqui falando sobre o processo do sistema operacional, né? Mas se a gente começar a aumentar o escopo, né? A gente partir para outra ferramenta que é o SUSE Manager. O SUSE Manager é uma ferramenta de gerência de sistemas operacionais, tá? Aqui não fica limitado à estrutura de SAP, você consegue expandir as funcionalidades dele para outros sistemas operacionais também dentro do seu parque, para outras funções do seu parque. Mas quando a gente fala em cima das estruturas de SAP, a gente vê estruturas grandes, né? Não vê apenas uma máquina virtual, no caso, dentro da nossa estrutura, né? E a gente precisa manter isso no decorrer do tempo. Toda essa visão em cima de sistema operacional ali, ela precisa ser mantida para você não ter um problema no futuro. Então, qual a vantagem aqui de você estar utilizando o SUSE Manager? O SUSE Manager é um cockpit único, então você vai ter uma interface web, onde todas as máquinas que você tiver na sua infraestrutura vão se conectar nela. Então você vai conseguir ali ter uma visão única e um gerenciamento único do seu parque. E o que o SUSE Manager faz? O SUSE Manager hoje ele consegue trabalhar com Ansible e ele consegue também trabalhar com Salt. Então são duas ferramentas de automação para poder fazer diversas automações do seu parque, tá bom? Outro ponto interessante é que todos esses patches dentro do sistema operacional, você precisa fazer ali uma conexão via SSH, verificar individualmente em cada máquina. Quando você está trabalhando com o SUSE Manager, ele captura todas essas informações e dá ali na tela para você uma visão de como é que está a saúde de todo o seu parque. Então, através da própria interface gráfica do SUSE Manager, você vai conseguir gerenciar todos esses patches de segurança da sua estrutura em SAP. E aqui também a gente consegue ter diversas outras vantagens que, pelo tempo que a gente tem aqui limitado, a gente não vai conseguir entrar em detalhes específicos de cada uma delas, ok? Mas, se você quiser saber mais, a gente pode conversar até mesmo no Meet Experts para você poder entender um pouco melhor sobre o SUSE Manager. Mas é um ponto muito interessante, hoje disponibilizado por padrão dentro da ferramenta. O SUSE Manager ele pode ser instalado tanto on-premises ou ele pode ser instalado em cloud pública, tá? E, bem assim, a gestão em relação ao SUSE Manager, ela é uma gestão mista. Então você consegue ter ali as suas máquinas unificadamente, né, sendo gerenciadas a partir do SUSE Manager de uma maneira central. Então é um ponto bem interessante para você começar a pensar a como você vai não só disponibilizar as suas soluções na nuvem, mas como é que você vai gerenciar o ciclo de vida dessas soluções no decorrer do tempo, por causa que isso vai ser bastante importante para essas estruturas, ok? E para finalizar aqui, pessoal, eu queria passar para vocês uma breve visão em relação ao Rancher. Então, cada vez mais as pessoas estão fazendo utilização de containers na nuvem, né, e microserviços, né, no geral. Um ponto interessante é que a SUSE adquiriu uma empresa líder no mercado, a Rancher, no final do ano passado. Tá? E hoje a Rancher ela pode ser utilizada, né, em geral para a visão em cima de microserviços, mas hoje uma solução da SAP que já está portada para Kubernetes é o Data Intelligence. Então, se você quiser utilizar o Data Intelligence, o Rancher já está homologado para ser utilizado como padrão ali para o Data Intelligence. E se você quiser ter uma visão muito mais simplificada de gestão de Kubernetes, né, o Kubernetes que hoje é dito como o sistema operacional da nuvem, você consegue ter ali tudo através do próprio Rancher, tá bom? Então, o Rancher também é uma interface gráfica, onde você vai conectar os seus clusters de Kubernetes ali dentro dele, e ele vai trazer também toda uma visão de administração. Então, bem pessoal, aqui fica a nossa breve apresentação em relação a esse escopo da SUSE, tudo bem? Mas se você quiser conhecer um pouco mais, se você quiser tirar algumas dúvidas em relação a isso, me encontra lá no Meet Experts,
tá bom? E a gente pode entrar em contato e conversar um pouco mais em detalhes e também com um pouco mais de calma em relação a qualquer um desses pontos, tudo bem, pessoal? Então, eu fico por aqui, meu nome é Vinícius Neuhaus, tá? E se você quiser entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, fica também disponível a vocês. Obrigado, pessoal!